Boa tarde, irmãos. Queria deixar uma passagem bíblica aqui que se encontra no livro de Romanos 12, versículo 4 e 5, onde Paulo provavelmente estava em Corintos, escreveu esta carta aos cristãos de Roma, aos romanos, e tinha já deixado nas redes sociais a respeito do que você é, do que nós somos em nossas igrejas, em nossos ministérios, se você é igreja ou se você é farpa. Não sei se muitos têm entendido ou não. Eu deixei esse tema no ar e muita gente tem comentado, tem me chamado num privado no WhatsApp e falando, pô, tu não ora antes da ministração da palavra. Eu sempre oro antes, mas ele me falaram, pô, é bom tu orar quando você estiver filmando, então espero que de alguma forma tudo aquilo que a gente tem tentado passar ministrado, a gente tem buscado em Deus, não que a gente venha se engrandecer de nada disso, gratidão por tudo aquilo que a gente tem recebido, por tudo aquilo que a gente tem aprendido, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e a gente somos um instrumento na mão dele, e a gente nos colocamos a usar, a transmitir o entendimento àqueles que não têm sabedoria, àqueles que não têm entendimento do que é Cristo, do que Ele nos promove, do que Ele quer para nossas vidas. Que essa oração seja voltada àquelas pessoas que estão visualizando essas mensagens que a gente tem deixado nas redes sociais, que a gente venha se diminuir, que o Espírito Santo venha alcançar a cada um desses que vem visualizado, comentado, Senhor, porque o que a gente mais quer é estender o Teu reino, a Tua igreja, Senhor, o Teu corpo, Senhor, que a gente venhamos nos colocar, Senhor, a fazer a Tua vontade, entender que somos servos na Tua casa, que o Teu nome seja engrandecido, estendido em todas as nações, Senhor, porque profetizamos também uma nação sarada mediante essa situação da quarentena, que as pessoas que ao ver esses vídeos e as palavras e mensagens que a gente tem deixado nos status e nas redes sociais, Senhor, venham se atentar, Senhor, ao Teu amor, deixar de lado toda a incredulidade, que o Senhor possa estar ungindo os ouvidos, Senhor, que haja um despertar, um mover espiritual na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. O intuito da palavra é que a gente consiga alcançar, evangelizar, Senhor, que a gente venha se diminuir para que você cresça, que nós venhamos ser a Tua imagem, a Tua semelhança, que as pessoas possam ver em nós um testemunho vivo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu vou estar lendo a base bíblica aqui por inteiro, mas eu vou estar me atentando ao versículo 4 e 5, a nova vida dos serviços de Deus. Paulo relata aqui ao escrever a respeito dos privilégios e deveres da vida cristã, aos nós leitores que são irmãs e irmãs em Cristo, como devemos tratar uns e os outros, aqueles que estão na igreja, aqueles que não estão na igreja. Devemos ser o corpo de Cristo verdadeiramente, no agir, nas atitudes, que a gente, ao abrir nossos olhos, que nossos olhos são as janelas da nossa alma, que o nosso coração possa olhar as pessoas não com iniquidade, mas sim com amor e com carinho, sem acepções de pessoas, sem nenhum tipo de outra coisa que não venha do Senhor. Portanto, no versículo 1, Paulo está relatando: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdade de adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Deixe Deus o transforme por meio de uma completa mudança de nossas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele e a nós. Versículo 3, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e de cada um, julgue a si mesmo conforme a fé que Deus nos deu. No versículo 4, porque assim como um só corpo tem muitas partes e todas elas têm funções diferentes,
Assim também nós, embora somos um só corpo, estamos unidos em Cristo, e todos estamos unidos uns aos outros, com partes diferentes de um só corpo. Portanto, use-nos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu, Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir, então servimos. Se o dom é de ensinar, que ensinemos. No versículo 8, se o dom é de animar, que nós animemos uns aos outros. Que repartam com os outros o que têm, que façam isso com generosidade. Que tem autoridade, use a autoridade com muito cuidado. Quem ajuda os outros, que ajudem com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. No versículo 10, amem uns aos outros como o amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar uns com os outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. No versículo 12, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguente com paciência os sofrimentos e ore sempre. Recebam os estrangeiros em sua casa. Peçam a Deus que os que perseguem vocês, que os abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Versículo 16, que tenham por nós mesmos cuidado, não sejamos orgulhosos, mas aceitem servirmos com humildade que tem de vocês. Não fiquemos pensando que somos sábios. Não paguem ninguém mal com mal. Procure agir de tal maneira de que vocês recebam a aprovação dos outros. No versículo 18, no que depende de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, que nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, que se deixem, que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu não me vingarei, eu não acertarei contas com eles. Diz o Senhor, é o Senhor, não é a gente, que tem um tratar com cada um de nós, na sua individualidade. Deus conhece o coração de cada um. Mas façam como as Escrituras dizem, se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se ele estiver com sede, dê água a ele, porque assim como você fará queimar o remorso e a vergonha, não deixe que o mal vença vocês mais, vençam o mal com o bem. Paulo nos relata aqui que a gente temos que negar a si mesmo. Fácil, nunca foi, nunca será. Mas se um dia nós, como servos, entregamos nossa vida ao Senhor, nós estamos lá para ser o sal do mundo, mostrarmos a diferença. Aqueles que se achegam à igreja, que se achegam até nós. Temos experiências, coisas que vivemos e compartilhamos uns com os outros, igrejas e ministérios que muitos têm a forma adequada de tratar, de receber as pessoas, mas muitos de nós ainda somos falhos em relação a isso, que a gente deveria nos atentar ao tema que eu dei em Romanos 12, 4 e 5, você é igreja, você é farpa, porque vou dizer a respeito de quem é, sabe quem... que as pessoas que são farpa, aquelas que, quando as pessoas se chegam na igreja, já pré-julgam ela antes mesmo de conhecer, pela sua vestimenta, pela sua história, antes da sua conversão, até mesmo a pessoa está indo visitar de outro ministério na sua igreja ou onde você esteja, e a gente no geral, porque se fala a palavra tem que falar diretamente comigo, a gente, às vezes, de ser uma pessoa que hospede, achegue, deixa a pessoa à vontade, que arde o fervor do que a gente tem, que é o Espírito Santo em nós, tratar as pessoas com amor, com respeito. A gente tem, o que você tem feito, o que eu tenho feito, você tem sido farpa, porque farpas são aqueles que vejam as pessoas que se achegam buscando uma melhora na sua vida como um concorrente dentro da igreja, ou aqueles que estão orando por alguém, que isso é coisas que eu mais vejo e pessoas mais compartilham, ver a pessoa como
como está chegando na igreja para entrar numa disputa de cargo, uma desculpa de algum irmão ou de algum irmão que você tenha se interessado, e o que é teu é de Deus. Pessoas que são farpa que às vezes não conhecem as pessoas e começam a infeccionar a vida de outras pessoas que nem têm os mesmos pensamentos, mas às vezes se deixam levar pelas informações que outras pessoas falam a respeito de pessoas que a gente na verdade não conhece, que tem inflamado pessoas dentro da igreja. E o verdadeiro evangelho não é esse que Deus nos ensina. Nós não podemos olhar as pessoas com diferenças sociais. As pessoas às vezes chegam na igreja, nos nossos ministérios, ou em qualquer tipo de lugar onde seja pregada a palavra de Deus. O que falta a eles é o entendimento. O entendimento eles vão ter dentro da igreja. Às vezes a pessoa tem uma história de vida. Jesus não lembra do nosso passado, irmãos. Ele quer nos promover, Ele quer celebrar a nossa vida, Ele quer o melhor para nós. Não cabe a gente julgar o que é certo e errado, porque um dia a gente esteve do lado de lá. A gente temos que ser igreja, corpo, não ser farpa, inflamar pessoas que, às vezes, vejo comentários e a gente vê na igreja pessoas que, por a pessoa ter um cargo ou a pessoa ter uma outra posição social, pessoas falando, desprovido de graça. Estou passando por uma situação e a pessoa que está dentro tem uma condição melhor que a minha, irmão. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. E se for a vontade de Deus, Ele vai te abençoar. Não tem inveja do que a pessoa tem, do que a pessoa conquistou. Porque se ela conquistou, Deus deu a ela por merecimento ou não. Vivemos debaixo da graça. Às vezes pessoas são determinadas e conseguem conquistar as coisas. Mas o que a gente mais vê é pessoas inflamando, pessoas sendo farpa dentro dos seus ministérios, dentro da sua igreja, e não sendo receptivas com as pessoas. Quando uma pessoa se chegar no teu ministério, a pessoa às vezes fica isolada, que a gente venha se achegar às pessoas e se aproximar. Oi, tá tudo bem? Isso não é obrigação do pastor. O pastor tem a obrigação de ministrar a palavra e depois pastorear. A gente que temos que acolher as pessoas, não é liderança, membros. É isso que é o nosso servir, fazer a vontade de Deus. Pegar um contato, anotar o número da pessoa, colocar a pessoa num grupo. Às vezes as pessoas, o que a gente temos que nos atentar é que as pessoas não têm, o que faltam às pessoas é entendimento. Quando Jesus Cristo pregou o evangelho, ele era seguido, as pessoas já chegavam a ele de verdade, as pessoas vinham buscar o milagre. Ninguém queria saber de Jesus. Uns cegos queriam ser curados da sua cegueira, surdos queriam deixar de ser surdos, os coxos queriam deixar de ser coxos, pessoas que queriam receber um milagre, mas na verdade não tinham entendimento de quem era Jesus. E hoje em dia as pessoas vão se chegar à nossa igreja assim, mas nós não temos que ser farpa na vida de ninguém, ficar julgando pessoas por a pessoa às vezes chegar na igreja querendo uma ajuda, às vezes a pessoa está com um problema conjugal, está precisando de um emprego, ou está precisando de alguma outra coisa, e às vezes nós olhamos e queremos apontar e julgar as pessoas, e não é isso que Jesus nos ensinou. As pessoas, o que faltam a alguns é entendimento. O que falta a alguns é entendimento. Temos que deixar de ser farpa. Algumas experiências vividas e comentadas, já vi pessoas que às vezes se achegam ao ministério e outras pessoas chegam até ela e perguntam qual é a tua necessidade. A pessoa vai lá e expõe a sua vida para alguém, a pessoa chega até o pastor, que levam informações ao pastor, o pastor às vezes não tem um conhecimento real do que a pessoa está passando. Isso eu já vi em igrejas na Praia Grande, estou falando em geral em todos os ministérios. Aí pastores fazendo isso. Chegam lá pregando, falam, tu vem aqui na igreja para buscar trabalho para isso e aquilo. A pessoa nem não falou, chega na igreja não pedindo nada. Só tá lá as pessoas que se achegam, pô, tu tá precisando de alguma coisa, tu precisando de um trabalho. Aí a pessoa, de vez de acolher as pessoas, acabam matando vidas e matando as pessoas que estão buscando algo. Às vezes as pessoas faltam entendimento e Jesus nos ensina. Se pudermos abençoar vidas, vamos abençoar. Se pudermos ajudar, vamos ajudar. Independente da forma que for, não seja farpa no seu ministério. Seja uma pessoa que abençoe pessoas. Independente do que a pessoa seja, Jesus não lembra do passado de ninguém. Ou pessoas que têm cargo na igreja, que são expostas,
Eu já vi isso, pecar todos nós pecamos, pessoas que corrigidas na frente de uma igreja cheia de religiosidade, cheia de regras e doutrinas. Você não vai tomar a Santa Ceia porque você é pecador, você está 6 meses de banco. Que Jesus é esse que a gente servimos. Jesus não humilha ninguém, Jesus não aponta o dedo para ninguém. Todos nós somos livres para ceiar e estar em comunhão no corpo de Cristo. Não existe acepção de pessoas. O único que pode nos proibir de tomar a Santa Ceia é a nossa própria consciência. E ela mesmo nos condena que a gente tome a Santa Ceia para que a gente se coloque e estar em comunhão em Cristo. Seja corpo de Cristo, não seja farpa no seu ministério. Pessoas vão chegar até você, até a mim, procurando uma oportunidade de emprego, procurando uma ajuda de uma cesta básica, às vezes pedindo até um dinheiro. Se você puder ajudar, ajude. Se você tiver fé suficiente para isso, estenda o reino de Deus sobre a vida dessa pessoa, independente do que ela foi, independente se amanhã ou depois ela não vai estar na igreja. Você tem que entender que você só é o instrumento. E você não há o convencer. Quem convence a pessoa dos pecados é o Espírito Santo. E para isso é preciso um tempo, um trabalhar. Use isso de estratégia. Se a pessoa está precisando de um emprego, se aconchega a ela. Se tu tem uma vaga de emprego ou sabe de alguém que possa ajudar, use isso de estratégia para que ela se aproxime. Ou se a pessoa está precisando de uma outra coisa, tem problemas para se firmar na igreja por falta de um relacionamento, de uma companhia. Se você puder por um tempo ser a companhia dessa pessoa e ajudar que ela se fortaleça e seja uma pessoa madura na fé, ajude, não seja farpa, não use os dons que Deus te deu para nada dentro da igreja. Não fique inflamando pessoas e julgando pessoas por aquilo que você não conhece. Um dia nós estivemos do outro lado da situação, irmãos. Nós temos que ajudar aqueles que nos achegam, porque a igreja é um hospital e tem vários departamentos. Jesus é a cura de tudo, é a fonte da nossa vida, é a fonte de água viva que jorra. Não julgue ninguém pela capa, pela aparência, pela pessoa você chegar na igreja de bermuda ou de camisa regata, porque isso quem fazia eram os fariseus. Tem muitas coisas que nós temos pregado, que nós temos aprendido. Se a pessoa está com um acessório, se está com uma roupa que não convém, não é você que vai convencer, irmão. Jesus andava no meio dos ladrões, Jesus ia em festa, Jesus andava entre os mendigos, entre os pobres, e viu o que Jesus fez, vê quantas pessoas ele conseguiu converter. Não foi pelo seu próprio entendimento, foi pelo convencimento do Espírito Santo. Às vezes queremos cobrar pessoas e a gente mesmo não somos igreja, somos um testemunho vivo dentro e fora da igreja. A gente temos que nos atentar a não ser farpa, vamos ser corpo. Não há competição dentro da igreja. O que é meu e o que é seu vem do Senhor, entendeu? Nós temos que acolher, receber as pessoas, ser aceptivo às pessoas, ter a sensibilidade que depois dessa quarentena pode ter certeza que muitas pessoas vão se aproximar do povo de Deus para querer uma ajuda em qualquer área que seja, irmãos. Vamos ser pessoas mais sensíveis, como Paulo está nos relatando, que a gente não venha levantar a placa de igreja, porque o reino de Deus é um só. Eu não sei a quem essa mensagem vai chegar nesta tarde e nesta noite, e as pessoas que vêm ouvir a mensagem, que a mensagem não vem de mim, a mensagem vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, que eu venha diminuir cada vez mais e que ele venha crescer, que a gente sejamos um sacrifício vivo na mão do Senhor, deixar de pensar em nós mesmos, deixar de procurar o nosso eu sei disso, eu sei de aquilo. Jesus não sabia de tudo, se fez homem natural, foi tentado como nós e deixou de lado tudo aquilo que ele sabia, que a humanidade, realmente o homem, a nossa essência é pecaminosa, que só através de Jesus Cristo, pelo sacrifício vivo que ele fez na cruz, que se tornamos pessoas melhores, somos gratos a Ele. E se a gente não botar um parâmetro nas nossas vidas, quem a gente somos de verdade, quando a gente nos levantamos, quando a gente olhamos para nós mesmos no espelho, temos que nos autoanalisar, deixarmos de ser farpa, porque muitos são farpas dentro da igreja onde devíamos ser corpo. E eu não quero ficar só nas minhas palavras, como eu coloquei aqui o versículo 4 e 5 nas redes sociais. Vou dar uma atenção em relação a esses dois versículos, porque assim
como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm muitas funções diferentes, é aquilo que eu estava falando, irmãos. Você tem uma função no seu ministério. Independente de onde seja o seu ministério, independente do cargo que você tenha, não olhe as pessoas que se achegam a você, porque isso acontece. Eu vejo irmãos que vou te falar que crentes, que se dizem crente, que crente até o diabo, que o diabo para e senta num sofá, num puff para ver. Rapaz, esse tem uma ousadia, uma sabedoria para fazer o mal, para inflamar, para ser uma farpa na vida das pessoas que nem eu tenho. E nem quero lá no inferno, porque tem muita gente dentro da igreja que está agindo pior do que o diabo, sendo farpa nas vidas das pessoas que na verdade não conhecem e a julgam. E não cabe a nós julgar ninguém. A única pessoa que cabe julgar é Deus. Nós temos que olhar as pessoas com amor, porque as janelas dos os nossos olhos é a janela da nossa alma, do nosso coração. Temos que deixar toda a incredulidade de lado. Incrédulos, não sermos incrédulos. Olhamos as pessoas com amor, entendeu? Porque um dia nós estivemos do lado de lá e acho que nenhum de nós ia gostarmos que as pessoas fizessem acepções de pessoas, criassem grupos dentro da igreja e essas coisas mais, irmãos. No versículo 6, portanto, use nossas diferenças de dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom Versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muito, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Seja corpo, porque uma igreja só se torna igreja de verdade, onde a gente tiver entendimento que a gente temos que negar a nós mesmos, deixar de achar e aquilo ou outra coisa das pessoas, porque Jesus se fez presente em várias situações. Jesus estava com Abraão, Jesus estava com Noé, Jesus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, Jesus estava com Daniel na cova dos leões, Jesus estava com Jó, Jesus estava com Davi, Jesus estava com Salomão. Deixe que as pessoas, muitos eram imperfeitos, mas reconheciam Jesus e eram pessoas que se arrependiam verdadeiramente, pessoas que foram usadas por Deus grandiosamente. Deixe a incredulidade de lado, irmãos. Deixe de ser incrédulos. Vamos buscar fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente tem até entendimento, mas deixa que as nossas emoções, que as janelas dos nossos olhos olhem as pessoas com iniquidade. Não é isso que Deus nos ensina. Precisamos ter um corpo que possa fazer que a nossa igreja venha a se avivar, porque como quero ressaltar que pessoas vão se achegar a mim, vão se achegar a você, que a gente venhamos ser igreja de verdade. Falar é fácil, não é, irmão? Mas a partir da nossa conversão, nós aceitamos Jesus, reconhecemos os nossos erros e as nossas limitações. Somos imperfeitos e só Jesus que pode nos aperfeiçoar através da sua palavra, através dos nossos pastores. Às vezes nós usamos de farpa para cegar pastores e liderança, falando coisas que não cabe a nós julgar ninguém, porque cabe a nós ser dono da nossa vida, que cada irmão tire a trave dos seus olhos antes de falar da vida de alguém, porque cabe a nós recebermos pessoas, tratarmos, evangelizarmos, discipularmos, que elas venham fazer parte desse time de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tem placa de igreja, Jesus Cristo não tem ministério, Jesus Cristo é um só. Às vezes as pessoas vêm de outro ministério nos visitar. Não seja farpa, seja corpo. Às vezes as pessoas vão se achegar a você por falta de conhecimento, por incredulidade, por não ter capacidade de entender, por problemas emocionais. A gente só cabe a nós recebermos e amarmos. Claro que é sempre bom ressaltar que às vezes falta até entendimento para nós mesmos na igreja. Nós oramos, claro que temos que dar amor, dar aquele, como se fala, o leitinho para aqueles que têm maturidade para caminhar na vida cristã, mas a gente não somos muleta de ninguém. Tudo isso é um tempo para todas as coisas, porque às vezes as pessoas vêm,
pegam o seu milagre e se afastam dos caminhos do Senhor, e se um dia voltar, trate ela da mesma forma, com amor, com carinho, com atenção, mas é tudo aquilo que nos é dado, nos é cobrado. Nós oramos, nós damos amor, nós intercedemos, mas vai caber a cada um de se colocar e querer entender o que é Jesus Cristo de verdade, o que é o Evangelho. Não seja farpa, também não carrega um fardo do que não é seu nem meu. Nosso chamado é para que a gente evangelize, para a gente dê amor às pessoas e que as pessoas se tornem autossuficientes em Jesus Cristo. Não é em mim, não é em você, não é em pastor, não é em liderança. O que cabe a nós é pregar a palavra de Deus, que as pessoas venham ter um entendimento, que o amor não seja fingido, que o amor seja verdadeiro, que a gente venhamos ser um sacrifício vivo nas mãos de Deus, que a gente deixe de ser incrédulos, que a gente nos vemos de verdade se tornar um corpo de Cristo, onde a gente venha a se alegrar com a vitória do seu irmão, que pessoas vão se achegar a nós e rapidamente um ou outro vão conquistar coisas que a gente ainda não conquistamos dentro da igreja. O que tem isso, irmão? Se alegre com a vitória do teu irmão, porque estou 5 anos na igreja e estou solteiro ainda, se desprovido de graça, chegou ontem e já vai casar. Tem pessoas que são assim. A pessoa chegou desempregada ontem, aqui já está trabalhando, eu estou aqui 5 anos ainda não me arrumaram emprego. São pessoas que são farpas e são assim, vão inflamar pessoas dentro da igreja. E não é isso que Jesus quer. Olha as pessoas com amor. A pessoa chegou na igreja hoje, já tem cargo na igreja, eu estou aqui 6 anos e não fui reconhecido. O maior galardão que você vai receber não é meu, não é de liderança, é de Deus. E se compadeça aqueles que precisam. Olha as pessoas com amor, mas um amor verdadeiro, não um amor fingido. Um amor puro, um amor que você recebeu quando você chegou no seu ministério. Se você está numa igreja hoje, é porque você foi recebido por alguém. E o que a gente tem que entender, o que a gente quer que façam por nós, a gente temos que fazer pelas pessoas e sem esperar nada em troca. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo não é barganha. Nós damos sem esperar nada em troca, entendeu? Se as pessoas vão nos reconhecer, se vão ser gratas em nossas vidas, isso já não depende de nós, depende do caráter de cada um, depende das pessoas terem ouvidos espirituais para ouvir o que está sendo ministrado e reconhecer as pessoas que um dia os receberam nos seus ministérios, pessoas que deixaram às vezes de dormir, pessoas que se disponibilizaram a arrumar uma oportunidade de emprego, a curar os seus traumas, as suas feridas, os seus deixa disso, os seus deixas daquilo, as suas miminices, as suas faltas de maturidade, e que a gente temos que ser igreja, irmãos. Temos que ser igreja, ter maturidade. As pessoas que se colocam a ficar apontando e sendo farpa dentro da igreja são pessoas que são desprovidas de graça, ou que estão na igreja de verdade e na verdade nem se converteram, conhecem Deus de ouvir falar. Porque não é possível que a gente, ministrados não sei o dia que vocês cultuam, eu sei e falo por mim, dos cultos que tem no meu ministério, as quartas, sextas e domingo, e as cultos de ensino. Nós somos pessoas abençoadas, agraciadas, porque Deus usa os nossos pastores, nossos missionários que se capacitam para ser um instrumento de uma fonte de alimento para a minha e para a sua vida. Porque aqueles que estão atentos à voz do Senhor, aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações, em nossa vida, se não há mudança na sua vida, irmão, o que você está fazendo no seu ministério? Se coloque a avivar a sua igreja, se coloque a ter fervor, a ter amor. Deixa a iniquidade de lado do que vocês têm pensado a respeito das pessoas. A gente somos nada, porque do pó viemos, do pó voltaremos. Assim, ó, meus irmãos, que deixe de lado todo o fingimento, que caia por terra toda a inveja, que caia por terra. Eu entro em oração agora, Senhor Jesus, pedindo pela vida daqueles que vão se achegar a nossos ministérios, a nossa igreja, que a gente não olhe as pessoas com olhar de incredulidade, Senhor, que nosso amor não seja um amor fingido, que seja um amor verdadeiro, Senhor, que a Tua presença se faça presente nas nossas vidas, porque a gente temos que entender que pessoas vão se achegar a nós e aos nossos ministérios só querendo a cura, como se achegar a Jesus Cristo quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Senhor, que a gente não venhamos julgar, Senhor, porque nem o Senhor lembra dos nossos passados, que nós viemos celebrar a vida
pessoas que vão se chegar a nós, ao nosso ministério, porque somos um corpo de Cristo e o verdadeiro corpo de Cristo não faz acepções de pessoas, não levanta a placa, que a gente vemos se autoanalisar, sabemos que um dia nós estivemos do outro lado e um dia nós somos acolhidos pelas nossas igrejas, por nossos pastores, por nossos irmãos, Pai, que a gente venhamos verdadeiramente se prostrar e se render a fazer a Tua vontade. Fácil não é, Senhor, mas a Tua própria palavra diz que a gente venhamos negar a nós mesmos em Teu nome, Senhor, porque grandes coisas Tu disse que a gente fazeríamos ainda pela Tua graça, Senhor. Às vezes achamos que não somos capacitados a fazer isso ou aquilo, mas quem nos capacita é o Senhor que nos fortalece a cada manhã, o Senhor que nos alimenta a toda manhã, que a gente vamos ser agraciado, que a gente vamos reconhecer que nada somos longe de Ti, Senhor, que a gente deixe de ser farpa na nossa igreja, que toda trave, todo engano, Senhor, que os nossos olhos, que as janelas da nossa alma olhem as pessoas com um olhar de amor, acreditando que tudo aquilo que você tem recebido, você possa transmitir àqueles que se achegam a você, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, Senhor, que vai receber essa mensagem, que a gente venha cada vez mais se diminuir e entender que se o Senhor nos colocou a fazer o Teu serviço, que isso é o que Deus quer, que isso é que Jesus quer, que haja mudança de caráter. Jesus nos fez a Sua imagem, a Sua semelhança, que a gente venhamos ter o caráter de Cristo, porque isso é importante, irmão, não é fácil, Senhor, porque às vezes nós reconhecemos, Senhor, que às vezes nos falta uma estrutura familiar, que às vezes nos faltou um amor de um pai e de uma mãe, mas o melhor amor é o que vem de Ti, Pai. O Teu amor preenche todo aquele nosso vazio, Senhor. Tudo aquilo que um dia o mundo nos oprimiu, Senhor. Toda acusação, toda opressão que caia por terra na vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Que a gente venha, Senhor, cada vez mais se voltar a Te servir, Senhor. Sermos servos, Senhor. Te servir por algo maior, Pai. Que a gente venhamos ter calor humano, Senhor, e usar os dons que nos foi permitidos para alcançar vidas, evangelizar, Senhor, pessoas que vão se chegar a nós, não só nos nossos ministérios, mas nos nossos trabalhos, Senhor, nas nossas igrejas, Pai. Que a gente venha a ser igreja, não só dentro da igreja, que a gente venha a ser um verdadeiro corpo de Cristo, Senhor, porque o que a igreja precisa é disso, Senhor, é de amor, de menos incredulidade, de mais agir, de menos apontar, que o Teu querer seja pleno, que seja feita a Tua vontade em nossos ministérios, que a gente venha cada vez mais estar voltado a amar vidas, porque foi para isso que a gente foi chamado, para servir. Somos servos, somos garçons do Senhor para fazer a Tua vontade. E Te agradeço desde já, Senhor, por essa oportunidade de estar trazendo essa palavra. Não sei quem vai ser atingido, qual é o efeito que Tua palavra vai trazer à vida de pessoas, mas que o Teu Espírito Santo fale a cada um dos que visualizarem esses vídeos, porque